Evangelho de Marcos, capítulo 15, dos versos 33 ao 47. Marcos 15, do 33 ao 47. E hoje queria falar convosco sobre a morte de Jesus. A morte de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 33 ao 47, com o tema sobre a morte de Jesus. Deixe-me só dizer uma coisa antes de lermos o texto e eu começar a expor o texto, falar sobre o texto. Infelizmente, muitos são os cristãos que só dão valor, só dão ênfase ao nascimento, aos milagres, ao poder curativo de Jesus, ao poder milagroso de Jesus e à sua ressurreição. Mas a morte da cruz é muito importante. Imagine que você vai ao supermercado, você chega lá e você necessita de algo. Mas para adquirir esse algo, você tem que levar algo, que é a moeda. Você tem que levar a nota, você tem que levar o dinheiro. A morte do Senhor Jesus na cruz foi o dinheiro para que você vá a Ele e adquira algo que é mais precioso que o ouro e que a prata, que é a salvação da sua alma. Marcos, capítulo 15, verso 33 adiante, diz assim: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. À hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a beber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam aí também algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. Além destas, muitas outras haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair de tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Só até aqui. Que o Senhor Santo Espírito ilumine as nossas mentes, os nossos corações, e que esta palavra seja luz para a nossa vida e para a nossa alma. Senhor, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração seja, meu Pai, agradáveis a Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. E glória a Deus. Estamos terminando o Evangelho. Estamos terminando este estudo sobre este Evangelho. Hoje é a mensagem número 65. Possivelmente haverá mais duas, onde eu irei falar da ressurreição e depois da última ordem de Jesus. Este é o ponto central
da obra redentora de Jesus. Nós temos acompanhado o nosso Salvador em todos os seus momentos, desde da sua chamada, digamos assim, lá nas águas do Jordão, a sua obra ministerial, os seus atos, as suas ações, os seus ensinamentos. Marcos nos tem transportado a um mundo espiritual que eu lhe digo que já começo a estar com saudades de retornar novamente. Mas veja comigo até chegarmos a este ponto, ao ponto central da obra redentora de Jesus. E quando eu digo central, é porque ela ainda não acabou. Ela ainda irá acabar. Ainda estamos a meio do caminho. Nós temos no capítulo, em Mateus 23, Jesus entra em Jerusalém, isto Marcos nos relata no capítulo 11. Ele entra triunfalmente em Jerusalém quando ele é declarado pelo Pai, por Deus, o Rei, o nosso Rei. Quando ele recebe o seu terceiro item ministerial, o ofício de Rei. Ele já tinha sido aclamado profeta, ele já tinha sido aclamado sacerdote, e ele agora, com a entrada triunfal, Deus proclama Jesus como Rei da humanidade, como Rei do povo. E quando ele entra em Jerusalém, ele vai em direção ao templo, e ele encontra uma bagunça, onde ele acha homens vendendo, homens comercializando, homens transformando o templo em covil de salteadores. Isto é a palavra de Jesus no verso 17 do capítulo 11. E isto já estava a acha acesa com os fariseus, e aqui acendeu mais ainda. E quando ele faz a purificação, como teologicamente é falado, a purificação do templo, ele começa ensinando, ele começa falando. Nomeadamente, ele começa falando, em primeiro lugar, na escadaria do chamado o pátio do Tribunal das Mulheres, onde eram feitas as ofrendas, onde eram feitas as ofertas, e esse pátio foi transformado então num espaço comercial. Jesus limpa, e daí ele começa ensinando o povo com parábolas. Mas nesse entretanto, e isto nomeadamente em Mateus 23, nós vemos o grande debate onde Jesus se exalta, Jesus se ira contra os fariseus, contra os religiosos. Este é talvez para mim o debate, o discurso mais duro de Jesus, onde ele fala várias vezes: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque os fariseus tinham uma linha doutrinária que abraçavam essa linha doutrinária, mas eles próprios não o faziam, eles obrigavam, eles levavam o povo a fazer, e isso era contra a lei de Deus, isso era contra a palavra de Deus, e Jesus veio expor, Jesus veio interpretar a lei. Jesus não veio inventar, Jesus não veio alterar, Jesus não veio acrescentar, Jesus veio interpretar a lei. E Jesus então chama os fariseus a atenção. Após chamar os fariseus a atenção, Jesus se afasta dos fariseus e se vira então para o povo que estava lá ouvindo e os ensina através de parábolas. Várias parábolas. Marcos não nos conta todas as parábolas, mas, por exemplo, Mateus e Lucas nos apresentam outras parábolas que Marcos não nos apresenta, porque Marcos é um pouco comedido nas palavras. Marcos tem, a razão de Marcos escrever este Evangelho era explicar aos cristãos da cidade de Roma que este Jesus de Nazaré, este filho do carpinteiro, era na verdade o Rei, era o Senhor
e o Salvador. Por isso ele não dá muita ênfase a detalhes, há outros evangelhos que dão mais detalhes do que de Marcos, mas no essencial Marcos nos leva a perceber muitas coisas. E este ensinamento de parábolas tem por objetivo ensinar o povo, porque Jesus falou as parábolas, mas não as explicou. E isto tem uma razão, porque ele diz que era para que eles não compreendessem e não viessem se a salvar, não viessem se arrepender. A seguir às parábolas, existe então o famoso sermão profético de Jesus, e isso está lá a partir do capítulo 13. Ele já vem saindo do templo, os discípulos o chamam a atenção: Senhor, veja estas grandes pedras, estas grandes construções. Então aqui Jesus começa ensinando os seus discípulos acerca dos últimos dias. O sermão profético, a destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a exortação à vigilância. Mas isto você vir, Marcos só nos fala no capítulo 13, mas Mateus, no capítulo 24 e 25, ele explora mais o discurso do Senhor. A seguir ao sermão profético, Jesus sai do templo e se afasta um pouco de Jerusalém, começa ensinando os seus discípulos e prepara a última ceia. Na última ceia existem dois momentos principais. Primeiro, Jesus aproveita um momento íntimo para ensinar aos seus discípulos, e está lá em João 14 até ao João 16, portanto João 14, 15 e 16, existe um momento íntimo com os discípulos, onde ele vai preparar, como é que eu hei de dizer, ele vai aprofundar mais o seu ensinamento. Ele vai ensinar coisas que não ensinou ao povo, que não falou publicamente. Ele vai falar naquele cenáculo aos seus discípulos, nomeadamente o perdão, a humildade. Acontece também o momento da traição, da declaração da traição de Jesus. E esse ensinamento acaba com uma oração, que é a oração sacerdotal, está em João 17. Acabado esta ceia, Jesus se dirige então com os seus discípulos para o Monte do Getsemane. E ele já vai, acredito que ele já vai angustiado, porque ele já tinha dispensado um discípulo seu, Judas Iscariotes. Ele tinha chamado a atenção um dos principais discípulos, que era Pedro. Pedro era duro de coração, e ele então diz a Pedro: não vale a pena estás com essa atitude, porque antes que o galo cante 2 vezes, tu me negas 3. Eu acredito que Jesus já ia em angústia, a Bíblia diz isso, as Escrituras dizem isso, e Jesus chega ao Getsemane. Ele ora, como Lucas, Marcos e Mateus nos informam. Apenas Lucas nos diz o tipo de agonia que ele estava sofrendo, uma agonia extra-humana, a ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue. Os vasos capilares romperam derivado à pressão angustiante, psicológica, física, moral que Jesus estava passando. E nessa mesma noite, Judas chega junto a ele, o beija, o trai, e Jesus é preso. Essa quinta-feira. Ele é levado para a casa de Anás. Anás não resolve nada. Marcos não nos conta essa situação de Anás. A única situação que Marcos nos conta do julgamento religioso
é já na casa de Caifás, mas se formos a João, vemos claramente que Jesus foi primeiro à casa de Anás, que era sogro de Caifás. Estamos a falar já da madrugada de sexta-feira. Porque como nós sabemos, e nós vamos ver mais à frente, o horário judeu era diferente do nosso horário. O dia judaico é diferente do nosso dia. Nós temos um dia de 24 horas. O dia judaico é dividido em dois. Existem as horas do dia, que são chamadas as horas, a hora primeira, a hora segunda, a hora terceira, por aí fora, que começam às 6 da manhã e acabam à meia-noite. Começam às 6 da manhã e acabam às 6 da noite. Depois existem as vigílias, que começam às 18 horas nossas, às 6 horas da noite, e acabam às 6 da manhã. Essas são chamadas as vigílias. A noite são 4 vigílias e o dia são 4 grupos de horas. Mas quando Jesus chega à casa de Caifás, diz a tradição judaica que Jesus não poderia ser preso sem antes ser condenado, sem ter um julgamento. Mas a Bíblia nos diz, no capítulo 15 de Marcos, que logo pela manhã, quando a Bíblia nos fala logo pela manhã, ela nos leva a entender que esta é a primeira hora. Jesus vai pela madrugada, às 6 da manhã, levado, amarrado pelos principais sacerdotes com os anciãos e os escribas, todo o sinédrio é levado para Pilatos. Como nós falámos a semana passada, a pergunta é, onde é que Jesus passou a noite? Porque ele não podia ser preso. Mas Jesus é levado do jardim de Getsemane e ao outro dia, portanto na primeira hora da manhã, ele é levado para Pilatos. Ele já tinha passado pelo julgamento de Anás, pelo julgamento de Caifás, e agora ele vai pela manhã à presença de Pilatos. Diz a tradição, e dizem pastores, amigos, que eu já tive a oportunidade de falar, que existe na suposta casa de Caifás uma cela, uma masmorra, onde existe lá umas correntes penduradas ao teto. Foi onde Jesus passou a noite, pendurado pelos pulsos, sem que os pés tocassem no solo dessa masmorra. Portanto, ele estava preso, mas na verdade ele não estava preso, porque ele não estava fisicamente em contacto com a prisão. Ele estava suspenso por correntes. Logo pela manhã ele é levado a Pilatos. Pilatos não o quer condenar, Pilatos tem aquele rasgo de consciência e o envia para Herodes. Herodes escarnece de Jesus e retorna com ele novamente para Pilatos. Em Pilatos, na segunda vez, então ele é condenado por ordem não de Pilatos, mas por ordem dos principais dos sacerdotes, por ordem do Sinédrio e por influência do Sinédrio, por ordem do povo, porque eles escolhem Barrabás e mandam crucificar a Jesus. Jesus é açoitado, está no verso 15, no capítulo 15, e depois é entregue aos soldados, onde os soldados cospem nele, os soldados lhe colocam uma coroa de espinhos, os soldados armam uma cena teatral, onde se ajoelham, onde veneram a Jesus, tudo na onda do escárnio, e Jesus está sofrendo isto. Até que, à hora terceira dessa sexta-feira, ele é crucificado. Está aí. Está aí Marcos não diz, mas Mateus... está no verso 25 do capítulo 15 de Marcos. E era a hora terceira,
quando o crucificaram. A hora terceira, neste caso, entendamos, são 9 horas da manhã. Jesus está desde a madrugada de quinta-feira, sofrendo tudo isto, e às 9 horas da manhã, às nossas 9 horas, ele é crucificado. A morte de Jesus dá-se à hora nona. Portanto, da hora terceira, hora quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona, Jesus está em perfeita agonia. É a crucificação de Jesus. É o escárnio do povo. É o escárnio dos soldados. Os soldados sorteiam as suas vestes. E diz aí a Bíblia, e o que é que você presta atenção? Um facto. Por isso é que eu comecei dizendo que a morte de Jesus é o ponto central da hora redentora de Jesus. Se nós nos lembrarmos, qual foi a oração de Jesus no jardim do Getsemane? Jesus disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Por 3 vezes ele orou assim. Por 3 vezes Deus se manteve em silêncio e pela primeira vez não atendeu à oração do seu próprio filho. Pela primeira vez não atendeu à oração do seu próprio filho. E a Bíblia diz no verso 33, chegada a hora sexta, entendamos ao meio-dia, até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Quando a Bíblia nos apresenta um versículo destes, quando Marcos nos apresenta um versículo destes, Marcos e todos os outros evangelistas, quer dizer que Jesus, aquele cálice que lá no jardim de Getsemane não queria beber, Jesus estava bebendo agora. Que cálice é este? É o cálice da santa e justa ira de Deus. Em 3 horas, da hora sexta à hora nona, estas trevas que se abateu por toda a terra, diz o verso 33, trevas que se abateram em toda a terra. Foi o afastamento de Deus. Deus se afastou. Deus julgou a humanidade naquelas 3 horas. Jesus bebeu o cálice da cólera de Deus, da ira de Deus. Jesus bebeu ali. No verso 34, veja, à hora nona, no fim de passar as trevas, à hora nona, Jesus clama em alta voz: Deus meu, por que me desamparastes? Aquele grito, meu querido e minha querida, era o seu e o meu grito. Aquele grito era o grito que nós deveríamos dar: Deus, porque me desamparastes? Ele lá estava sozinho. Jesus sofreu todo o sofrimento de toda a humanidade. Ele sofreu sozinho, inclusivamente nem o Pai lá estava. Inclusivamente até o Pai o abandonou. No verso 35, o povo não entendia aquilo que Jesus estava passando. Assim como muitos de nós hoje não entendemos qual é o significado da morte de Jesus. Você repara, os cristãos, em regra geral, o que é que os cristãos celebram? O Natal, que é o nascimento do menino, e celebram a Páscoa, que é a ressurreição. Erradamente, é claro, mas não é este o tema da nossa mensagem. E a morte de Jesus. E o tema central da obra redentora, que foi programada e projetada desde a eternidade pelo Conselho Divino, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que nós celebramos essa morte de Jesus? Deixa que eu lhe diga que nós devíamos celebrar a morte de Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados, nos arrependendo das nossas vidas, nos arrependendo das nossas atitudes, nos arrependendo das nossas palavras, dando honra e glória ao sofrimento da hora sexta até a hora nona. Dando honras e glórias a este brado
suplicante Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Quando Jesus grita isto, veja a falta do entendimento dos homens. Verso 35, alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam, vede como chama por Elias. Parece confuso para nós, mas para aquela época não era nada confuso. Quando nós lemos aqui, vede como chama por Elias, parece que este verso não tem nexo, não se enquadra na narrativa de Marcos, mas sim enquadra, sim. Porque o povo na época, eles acreditavam que quando eles clamavam por Elias, Elias os socorria. Elias os salvava. Repare bem, interessante, aquele povo era o povo judeu. Aquele povo era os filhos de Abraão. Aquele povo era o povo prometido. Aquele povo era o povo escolhido. Mas nas horas de maior aflição, nós hoje temos a Senhora de Fátima, temos o Santo António, temos o São Pedro, mas eles lá tinham o Elias, o Santo Elias, que era aquele que, quando eles gritavam por ajuda, os vinham salvar, os vinham socorrer. Por isso o povo, quando Jesus grita Eloi, Eloi, palavras em aramaico, eles disseram, olha, chama por Elias, vamos ver se ele vem salvar. Naquele povo existia, naquele tempo, o povo idolatrava duas personagens diferentes. Primeiro, idolatravam Moisés, porque foi Moisés que no Monte Sinai foi o escolhido para receber nas suas mãos a lei de Deus e a entregar ao povo. Naquele tempo, na época de Jesus, eles diziam Moisés é o grande profeta. Moisés é o profeta de Deus. É aquele que nos trouxe a palavra, é aquele que nos trouxe a lei. E idolatravam também Elias, porque Elias era considerado, e é considerado por todos nós, o profeta da justiça de Deus. Não foi por acaso, ou não é por acaso, que no Monte da Transfiguração, a um lado estava Moisés e ao outro lado estava Elias e no centro estava Jesus. Foi aí que Jesus recebeu das mãos do Pai o ofício de profeta. Porque quando ele diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Mas repare, Jesus também era o justo. Jesus era mais que Moisés e Jesus era mais que Elias, mas isto nós já falámos. A hora nona está se cumprindo uma série de profecias, é uma catadupa de profecias que está se cumprindo neste conjunto de horas entre a crucificação e a morte de Jesus. É uma catadupa de profecias que se está cumprindo em relação à vida, mas principalmente à obra de Jesus. E é muito importante nós entendermos isto. Por isso é que, mais uma vez digo, a morte de Jesus é o ponto central, é o eixo da engrenagem da obra redentora de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido, nada valia a pena. Assim como a sua ressurreição, sem a ressurreição, nada funcionaria. No verso 37, então, temos aqui um brado. No verso 37, mas Jesus, dando um brado, expirou. Este brado foi um brado de entrega. Jesus se entregou por sua própria vontade. E eu agora queria fugir aqui um pouco a este texto e me auxiliar de outros textos para nós compreendermos algo que é muito importante nós ouvirmos para entendermos acerca da morte de Jesus. Eu hoje estou falando só sobre a morte. Para a semana, no outro dia,
Noutra oportunidade vou falar sobre a ressurreição, mas eu hoje estou falando sobre a morte. A morte, se nós não entendermos, meus queridos, se nós não entendermos a morte de Jesus, dificilmente nós entenderemos como é que nós somos salvos. Mas veja, são 7 as frases ou palavras que Jesus prefere quando à sua crucificação. A primeira palavra que Jesus profere, ela é relativa ao perdão. E está lá em Lucas 23, onde o evangelista nos narra, no verso 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Esta primeira palavra, esta primeira frase que Jesus profere, quando lhes estão cravejando as suas mãos, quando estão cravando com aqueles cravos os seus pés, quando lhes estão escarnecendo dele, dizendo: agora, se tu és o rei desta aí, tu que salvaste tantos, salva-te a ti próprio. Jesus diz a primeira frase, a primeira palavra correspondente ao perdão. A pergunta é: será que Jesus não tinha poder para mandar fogo sobre a terra e queimar toda aquela gente? Sem dúvida nenhuma. Será que Jesus não tinha poder para não ser crucificado? Sem dúvida nenhuma. Bastava ele se ter defendido em frente a Pilatos e ele nunca seria crucificado. Mas a primeira palavra que ele tem, a primeira frase que ele tem, é uma expressão de perdão. E isto nos havia de alertar. A expressão de perdão: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas a segunda palavra, ela corresponde à misericórdia eterna, e esta palavra nos traz a esperança. Lucas 23, ainda, no verso 44, diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta foi a segunda frase que nos traz misericórdia e esperança. Porquê é que eu digo isto? Esta frase de Jesus foi proferida para um salteador. Esse salteador estava sentado, estava crucificado à direita de Jesus. Diz a Bíblia, em Marcos, no capítulo 32, que no capítulo 15 diz assim: deixa agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que o vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Muitas vezes querem fazer crer a nós que havia 2 salteadores, mas um era bonzinho e o outro era mauzinho. Não, esqueça isso. Os 2 salteadores que foram crucificados com Jesus no mesmo dia, à mesma hora. Os 2, um era assassinos, salteadores, não faço a mínima ideia. Os 2 eram coniventes em insultar Jesus. Nenhum deles, quando foi crucificado, era salvo ou era convertido. Eles eram coniventes no insulto a Jesus. Eles insultavam Jesus. Até que o Espírito de Cristo, e esta é que é a maravilha da morte de Jesus, é que até na hora da morte, o Espírito de Cristo foi liberto na hora da morte, não foi em Atos 2. Esse foi quando o Espírito Santo desceu em nós, mas o Espírito de redenção, ele foi libertado na hora da crucificação, porque minutos depois, 1 hora depois, não faço ideia, porque a Bíblia não me diz, o que estava à direita de Jesus disse para o outro: cala-te, porque nós sim, nós temos direito a estarmos crucificados. Nós estamos pagando o preço das nossas atitudes, mas este não. Este é justo. E depois virou-se para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando chegares ao paraíso. E Jesus liberta o seu espírito de redenção, proferindo estas palavras: em verdade te digo, que hoje quando ele ia morrer, horas antecedentes da sua morte, que hoje estarás comigo no paraíso, como se ele dissesse: deixa-me expirar, deixa-me morrer, que eu já te vou salvar.
Jesus precisava de morrer. Jesus precisava de morrer. Mas a terceira palavra, a terceira frase, é a angústia do abandono. Há semelhança, não tem semelhança nenhuma, mas quando Davi pecou com Batseba, mandou matar o marido, e depois pecou sexualmente com Batseba, Natã, o profeta de Deus, veio a Davi, repreendeu-o, e Davi chega ao templo, se ajoelha na presença de Deus e diz: Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei, mas não afastes a tua presença do meu espírito. Quando Davi fala isto no Salmo 51, se não me falha a memória, Jesus estava com receio, Davi estava com receio, não que Deus não lhe perdoasse, mas Davi estava com receio que Deus o abandonasse. Quando Jesus fala em Mateus 27, verso 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, veja, alta voz, foi um grito de angústia, foi um grito de agonia, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus estava angustiado porque ele estava abandonado. Por quem? Pelo povo? Não. Pelos discípulos? Não. Pelo o poder militar? Não. Pelo próprio Pai. Veja que a morte de Jesus, ela trouxe a quebra da comunhão entre o Filho e o Pai. A mesma quebra de comunhão que aconteceu no Jardim do Éden, quando Adão pecou, houve uma quebra de comunhão, houve o abandono de Deus. Mas aqui, ele se tornou muito maior, ele se tornou muito mais angustiante. Jesus amava, Jesus louvava o Pai, Jesus tinha tempo de cuidar com o Pai, Jesus era o próprio Pai, o Pai era o próprio Jesus, e aqui há uma quebra, há um desligamento entre Deus e Jesus. Quarta frase. Na cruz, Jesus cumpre os mandamentos da lei de Deus. Há muita gente que diz assim, pastor, mas nós agora não estamos debaixo da lei, nós agora estamos debaixo da graça, um Novo Testamento. Mas veja, na cruz, a morte de Jesus nos veio ensinar a amar e a respeitar a lei moral de Deus. Eu estou de acordo consigo, quando nós não estamos debaixo da lei, não, da sacerdotal, a cerimonial, a lei civil de Israel, não temos nada a ver com isso. Isso acabou, isso findou. Na cruz ele findou, como nós vamos lá chegar. Mas a lei moral de Deus, não. Quando Jesus, lá em Mateus, ele diz, não penseis que eu vim revogar a lei, deixe-me lá só rapidamente, para você entender. Mateus 5. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto dos menores, que assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo do reino dos céus, e aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esta lei que Jesus está falando é a lei moral de Deus. São os 10 mandamentos. E Jesus na cruz, com a sua morte, ele cumpre todos os mandamentos, porque ele honra o Pai com a sua obediência, ele honra o Pai com o seu louvor, ele ama o seu próximo
com o seu amor e com a sua própria entrega, porque foi uma entrega por amor ao próximo, não foi por amor a ele próprio, nem ao Império Romano, nem ao Sinédrio, foi por amor ao próximo. Mas, sobretudo, ele cumpre o 5º mandamento. E o 5º mandamento nos diz: honra a teu pai e a tua mãe. Isto nos traz a ideia de cuidado. Cuidado personificado. Quando a Bíblia diz honra o teu pai e a tua mãe, não é para a gente dizer amanhã ao pai, não, honrar o pai é cuidar. O pai cuidar da mãe, cuidar da família, cuidar das pessoas. Isto nos traz um sinal de cuidado. E Jesus, quando ele fala aí em João 19, 26, vendo Jesus a sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Nessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Isto é o cumprimento do 5º mandamento. A morte de Jesus veio trazer cuidado divino sobre o seu povo. Todos nós hoje, meus queridos e minhas queridas, somos mãe de Jesus e somos filhos, somos a mãe de Jesus e somos discípulos de Jesus. Quando Jesus diz: quem são a minha família? Quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Quem é os meus irmãos? Estes que me ouvem, estes que me seguem, eles são a minha mãe e são os meus irmãos. E estamos no sinal de cuidado. Até na morte, Jesus teve cuidado com os seus. A morte de Jesus nos traz um sinal de cuidado com as nossas vidas. Mas em 5º lugar, a 5ª frase, ele não só cumpre os mandamentos do Pai, ele não só cumpre os mandamentos da lei moral de Deus, mas ele também cumpre as Escrituras. Porque ele disse mesmo: eu não vim revogar, eu não vim a lei aos profetas, não. Eu vim para cumprir, e ele cumpre. E ele cumpre as Escrituras se revelando a sua natureza humana. Porque ele é, nas Escrituras, o segundo Adão. Paulo diz: por um caístes, mas por outro foste levantado. Pelo primeiro entrou o pecado, mas pelo segundo entrou a salvação. Em João 19 ainda, ele diz, verso 28, depois, vendo Jesus que estava tudo consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Porque aqui ele mostra a sua humanidade. Aquele que estava na cruz era o homem, era o Deus que se fez homem e que andou no meio de nós. O sexto grito, ou a sexta palavra, ou a sexta frase, é o grito da vitória. E esse, meu querido e minha querida, esse devia estar firmado na nossa vida, dia a dia, hora a hora, 24 horas sobre 24 horas, todos os anos que Deus nos permitir viver nesta terra. No verso 30 de João 19 diz, ele disse no verso 28, tenho sede, depois deram-lhe vinagre para beber. No verso 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Esta palavra, está consumado, em português, não nos traz a ideia da importância desta palavra. Mas se nós formos ao grego, que é a língua que foi escrita, a Bíblia, e que Marcos, que João nos escreveu, nos deixou escrito, está consumado quer dizer tetelestai. Tetelestai quer dizer está quitado, está tudo pago, não falta fazer nada, está tudo feito, está tudo acabado, está tudo perfeito. Meu querido e minha querida, não vale a pena você andar sacrificando para o monte, para campanhas, para você andar sacrificando individualmente, em jejuns não sei quantos dias, para tentar alcançar a salvação. Por outras palavras, também não vale a pena você andar feito um
alguém que vive a vida a fazer o bem. Eu não estou a dizer que isso é mau, é bom. Mas não pense que é pelas suas esmolas que você vai ser salvo. Porquê? Porque Jesus diz, tetelestai. Está tudo feito. Aqui, nesta cruz. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Jesus findou aquilo que era para ser feito para que o homem fosse salvo, foi feito neste minuto, quando ele diz, está consumado, tetelestai. Mas ainda existe uma sétima palavra que a João não nos informa, Marcos também não, mas Lucas nos informa disso. Porque ele, quando disse está consumado, ele não inclinou logo a cabeça, ele disse mais alguma coisa. E isso é Lucas que nos informa. Lucas 23, 46 diz assim, então, Jesus clamou em alta voz primeiro. Ele disse, tetelestai. Está consumado. Cumpri a minha parte. Cumpri o projeto. Cumpri o plano. Não é preciso mais ninguém fazer nada. E depois Lucas diz, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Esta era a palavra de consolo para si mesmo. Porque, meu querido, minha querida, convenhamos, na terceira palavra existe a palavra do abandono. Jesus estava sozinho. Deus meu, porque me desamparaste. E nós hoje devíamos estar clamando todos os dias, Deus, não me desampares. Mas quando vemos o Espírito de Deus na nossa presença, quando estamos na presença de Deus, então devemos dizer, Senhor, nas tuas mãos entregue o meu Espírito, nas tuas mãos entregue a minha vida, nas tuas mãos eu já estou morto para este mundo, nas tuas mãos entregue o meu Espírito, porque eu já não faço aqui nada, já não pertenço aqui. E essa é que é a riqueza da morte de Jesus. É que hoje estamos mortos para o mundo, mas estamos vivos para Deus. Mas muitos há que vivem para o mundo, muitos há que vivem para o pecado, mas estão mortos para Deus. E isso Paulo nos diz lá em Efésios 2. Porque Ele vos vivificou. Aonde é que Jesus nos vivificou? Aonde é que Jesus nos trouxe à vida? Na sua morte. Na cruz do Calvário. Quando Ele disse, tetelestai, está consumado. Agora, Senhor, nas tuas mãos, entregue o meu Espírito, porque eu agora já completei a primeira parte da obra. Entenda uma coisa. Todas estas frases, todas estas palavras, elas manifestam a graça de Jesus por nós. Tudo o que Ele passou, tudo o que Ele sofreu, a sua própria morte, foi obra de graça por nós, foi obra de amor. Agora deixem-me falar de um outro assunto. Porque a morte de Jesus não nos trouxe só graça sobre nós. A morte de Jesus nos veio abrir um caminho que para nós estava fechado, estava encerrado, estava vedado. Quando Adão pecou, a Bíblia nos informa lá em Gênesis que Deus todas as tardes descia ao jardim para ter contacto, para falar com Adão. Quando Adão pecou, esse contacto, esse diálogo, essa conversa acabou. Porque houve uma separação, houve algo que se encerrou, a comunhão com Deus e o homem. Mas com a morte de Jesus, não só graça, misericórdia, amor, perdão, foi derramado sobre a vida dos homens e das mulheres. Mas também foi dada a oportunidade de que o homem e a mulher hoje
quando quiser, aonde quiser, conforme quiser. Tem um caminho, um acesso aberto diretamente ao Pai. Hoje você não precisa de mediadores, porque o único mediador é Cristo. Cristo está mediando esse contacto através da sua morte na cruz. Ele deu-lhe a oportunidade, Ele deu-lhe a via verde, Ele deu-lhe o livre acesso para que você, hoje eu costumo dizer em tom de brincadeira, e o povo da igreja sabe que é verdade, eu hoje falo com Deus até todo nu no meu duche. Não há formulários, não há fórmulas, não há métodos, não há liturgias específicas. Não, eu tenho livre acesso ao Pai, ao meu Pai, a Deus. E esse livre acesso ele foi proporcionado na cruz. Veja comigo o verso 38. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Que véu era este? Era o véu do templo. Se nós vermos lá em Êxodo 26, diz assim: farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido com querubins, e o farás de obra de artista. Suspendeu-as sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, ou seja, a arca da presença de Deus no meio do seu povo, para dentro do véu. O véu, olhe bem, o véu vos fará separação. Olhe bem o que está escrito, está em Êxodo. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos era o lugar onde estava a arca. E esse lugar, o santo dos santos, ele estava vedado com um véu. A seguir a esse véu estava o santo lugar, ou o lugar santo, que era onde se oferecia, onde se fazia as ofrendas, onde se fazia a apresentação dos sacrifícios. E depois havia o outro, que era onde estava todo o povo. O véu fazia separação. Preste atenção no que eu estou a dizer. O véu fazia separação entre Deus e o povo. No meio existia sacrifícios. No meio existia ofrendas. No meio existia liturgias. No meio existia métodos. No meio existiam homens. Mas quando Marcos diz, no verso 37, mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Verso 38, e o véu, este véu, desde o 26, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O véu se rasgou de alto a baixo. Perceba uma coisa. No Monte da Caveira, ou no Monte do Calvário, ficava fora de Jerusalém, ficava fora das portas de Jerusalém. Estava mais ou menos 700 metros de Jerusalém ao Monte do Calvário, mais ou menos 700 metros. Enquanto Jesus estava sendo cravado na cruz, enquanto Jesus estava agonizando na cruz, derramando o seu precioso sangue na cruz, existia também no templo o sangue a ser derramado. No templo estava, ao mesmo tempo que Jesus estava sendo sacrificado, no templo também estava sendo sacrificado animais. Mas na cruz estava sendo sacrificado, por sua própria vontade, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No templo estavam sendo sacrificados animais para tirar o pecado, para expiar o pecado do povo, que se reuniam em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Mas no Calvário existia o Cordeiro de Deus, o único, o suficiente, aquele que de uma vez por todas
derramou o seu sangue. Ao mesmo tempo que ele morre, o véu se separou. O que é que Deus estava dizendo quando o véu se rasgou? Pastor, Deus estava falando, estava. Deus falou com o povo que não entendeu. Porque a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima. Foi de cima para baixo. Foi Deus que o rasgou. Foi Deus que, com as suas mãos poderosas, Ele agarrou no véu e rasgou o véu. E isto não está escrito na Bíblia, mas isto é uma convicção do meu coração. E Deus estava dizendo, basta. Acabou, basta. Não existe mais sacrifícios, não existe mais necessidade de sacrifícios, não existe mais necessidade de expiação, não existe mais necessidade de templo, não existe mais necessidade de sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote não entrará mais vezes nenhumas no meu espaço. Basta! Porque eu entrei no coração dos homens. Os homens hoje, aqueles que acreditarem nesta morte, aqueles que acreditarem neste nome, que é o meu filho, eles terão tempo sem véu, sem sacrifícios, sem sumo sacerdote, sem cerimónias. Eles estarão com livre acesso a mim. Meu querido e minha querida, você hoje tem uma autoestrada que lhe dá acesso ao trono da graça. Hoje você tem uma autoestrada que lhe dá acesso à sala do trono. Essa autoestrada foi construída com sangue. O sangue de Cristo na cruz. O véu se rasgou. Muitos são aqueles que pensam que são eles próprios que chegam a Deus. Muitos são aqueles que são eles próprios que pensam que fabricam escadas para subir até à presença de Deus. Esqueça isso. A única escada que nos leva à presença de Deus, ela não sobe, ela desceu. Ela desceu. A escada foi lançada do céu à terra. Se nós vemos em Gênesis 28, verso 12, diz, e sonhou. Isto é Jacó. Jacó sonhou. Eis posta na terra. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis posta na terra. Não foi a terra que pôs uma escada no céu, foi o céu que colocou uma escada na terra. Isso foi quando o véu se rasgou. Isso foi quando o Senhor Jesus expirou. Deixe que eu termine com... não, ainda quero falar de 2 pontos ainda. Mas esta ruptura do véu, isto é sério. Eu já há muito tempo não falo assim, mas vou falar hoje. E eu queria dar um conselho aos meus colegas pastores. Acabem com os cultos formalizados. Porque Cristo veio traçar um caminho que me leva diretamente ao Pai. Eu não preciso trabalhar o meu culto para chegar a Deus. Aliás, a Bíblia é bem clara que o meu culto a Deus, a promoção do meu culto a Deus, ela tem que ser da forma mais simplificada. A morte de Jesus não teve teatro. A morte de Jesus não teve artefactos. A morte de Jesus foi simples. Jesus morreu. Jesus verteu o seu sangue. Ele morreu. Por que razão eu tenho que trabalhar cultos? Por que razão é que eu tenho que arquitetar templos? Como se o templo me trouxesse mais presença de Deus. Eu hoje vi um vídeo em que lá no meio de Ninhuros, lá no meio da África, estava a ocorrer um batismo nas águas, onde aqueles cristãos, aqueles meus irmãos, abriram um buraco na terra, colocaram um plástico e um bocado de água e estavam sendo batizados numa água lamacenta.
Eu agora pergunto, esse batismo não presta? Esse batismo não é válido? Só é válido uma pia batismal de vidro de glacê? Só é válido uma pia batismal toda ornamentada com pedrinhas e florzinhas? Não, meu querido e minha querida, o culto a Deus deve ser promovido da forma mais simples. E isso está lá em João 4. Jesus disse isto mesmo à mulher samaritana. Não mais em Jerusalém, não mais neste monte, porque o meu Pai busca quem o adore em espírito e em verdade. De forma simples, de forma aberta, liberalmente, porque Ele já abriu o caminho, Ele já rasgou o véu, Ele já nos deu a possibilidade de estarmos lá. O culto, no meu entendimento da Escritura, não é o meu entendimento de mente, é o meu entendimento da Escritura. O culto a Deus é um diálogo. Porque se não for um diálogo, é um monólogo. Alguém está falando sozinho. Ou Deus está falando sozinho, ou você está falando sozinho. O culto a Deus é um diálogo. Quando nós louvamos, quando nós adoramos, quando nós oramos, nós estamos falando e Deus está quietinho ouvindo. Mas quando a palavra começa a ser pregada, nós devemos estar calados porque Deus está falando. Agora veja. Começa o culto. A primeira parte do diálogo. Louvor, adoração, oração. E Deus está sentado a ouvir. Quando Deus começa querendo falar, você vai embora. Porque você não gosta de ouvir pregação. Porque você não gosta de ouvir palavra. Porque você vai à casa de banho. Porque você vai a beber água. Porque você vai atender o telefone. E Deus está monologando. Está falando sozinho para as paredes. Culto a Deus é um diálogo. Eu falo, Ele ouve. Ele fala e eu ouço. E isto foi o que a morte de Jesus naquela cruz nos veio proporcionar. Da mesma forma como Deus, à tardinha, descia ao jardim para falar com Adão, porque o Adão estava louvando a Ele através da criação. Assim agora Jesus nos veio dar a oportunidade de nós começarmos novamente a falar com o Pai e Ele falar connosco. Glória a Deus. Agora, dois pontos rápidos. Perante estas palavras que eu lhe falei, perante este horror, estes horrores desta crucificação em especial, porque os salteadores do lado direito e do lado esquerdo não sofreram nem metade daquilo que Jesus sofreu. Mas perante estas palavras que Jesus proferiu, de perdão, de esperança, de misericórdia, de angústia, de cumprimento, havia alguém a assistir. Havia alguém que estava atento. E havia, sobretudo, alguém que não só estava atento, mas que estava percebendo relativamente o significado daquele tipo de morte, daquela morte. Verso 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirara, disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A tradição, alguns escritos antigos, nomeadamente Flávio Josefo, que foi um grande historiador romano daquela época, a tradição nos informa que este centurião, ele abandonou o seu ofício. A tradição também nos diz, não existe provas concretas, isto são só especulações, mas não me custa nada acreditar. A tradição nos diz que este centurião aqui foi o mesmo centurião que clamou a Jesus para que lhe salvasse o seu servo. Foi o mesmo centurião que disse: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, diz somente uma palavra e o meu servo será salvo, porque eu também sou homem da autoridade, eu digo a este vai, ele vai, eu digo a este vem, ele vem. A tradição diz que o centurião foi o mesmo.
O centurião era um comandante de 50 homens. O comandante da guarnição que estava de turno naquele dia ao serviço do pretório romano. A tradição nos diz que este centurião abandonou o seu ofício. Ele deixou de ser comandante da guarda pretoriana. Ele se converteu e se tornou num dos pastores de uma das igrejas da Palestina. Sendo verdade assim, se isto for verdade, nós assistimos à segunda pessoa que foi alcançada pela graça de Cristo ainda na cruz. Em primeiro lugar, foi um salteador. Estava à direita de Cristo. Ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Como que outras palavras, não te preocupes, que quando eu for, tu vais também. Ainda hoje. Essa foi a primeira pessoa que foi alcançada por a graça de Jesus na cruz. A segunda pessoa foi este centurião, um gentil, um homem que não era judeu, o comandante dos carrascos de Jesus. Isto nos traz, ou nos devia trazer, muito temor ao nosso coração. Porque nós somos hábeis para dividir classes de pessoas. Nós somos hábeis para seletivizar pessoas. Aquela pessoa gosta muito dela porque ela veste muito bem, fala muito bem, tem uma boa aparência, cheira bem. Aquela não, aquela é pobrezinha, está toda rota, toda maltrapilha, cheira mal. E então não gosto dela. Nós fazemos isso. Mas a morte da cruz nos informa, nos ensina que Jesus escolheu em primeiro lugar um salteador e em segundo lugar o comandante dos seus carrascos. Pois bem, vamos terminar fazendo uma passagem por cima, porque a morte da cruz não acabou. Ela nos traz mais ensinamentos. Do verso 40 ao 47, nós vemos que estavam lá mulheres. Quais são as mulheres? E do 42 ao 47 é o sepultamento de Jesus. E até no sepultamento nós temos algo interessante para aprender. Em primeiro lugar, nós temos que entender que nós falamos muito, mas temos que entender que nem todo o Sinédrio é os principais sacerdotes, os fariseus, os escribas por aí fora, e os anciãos, nem todo o Sinédrio era conivente com a crucificação de Jesus. Porque existia no Sinédrio pessoas que eram discípulos de Jesus. Nomeadamente, José de Arimateia. Eu não tenho a mínima dúvida que Nicodemos, que nunca mais se falou, eu não tenho a mínima dúvida que Nicodemos se terá convertido, se terá seguido Jesus. Mas no verso 43, diz assim, vindo José de Arimateia, Arimateia era uma cidade, uma terra, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Você pode dizer assim, mas ele esperava o reino de Deus porque era religioso, ele era lá do Sinédrio. Tudo bem, a gente já vai ver outra passagem onde ele diz, a Bíblia diz claramente que ele era discípulo de Jesus. Agora, porquê é que José de Arimateia aparece aqui? José de Arimateia aparece nos 4 evangelhos para que se cumpra as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, nós temos que pensar assim, como é que eram sepultados as pessoas que eram crucificadas? Sim, porque elas não ficavam para sempre na cruz. Como é que era o sepultamento desses crucificados? Só havia 2 formas de eles serem sepultados. Porque a crucificação era um castigo público. Não era uma morte, não era a pena capital. A pena capital era uma morte por decapitação. A crucificação era um castigo público. A morte de Jesus não foi uma pena capital. A morte de Jesus foi um castigo público. É claro que, por causa das situações, isso levaria à morte de Jesus.
e à morte dos outros todos. Mas como é que eram sepultados as pessoas que eram crucificadas? Em primeiro lugar, quando elas morriam, iam para uma vala comum. Não tinham direito a ter um túmulo ou um sítio especial onde a família os pudesse colocar. E quando eles não eram deitados na vala comum, eles eram deixados expostos até à consumação, à putrefação de todo o corpo. Ou seja, eles só saíam da cruz quando já estavam em esqueleto. Agora, a pergunta. Até como é que foi o sepultamento de Jesus? Porque Jesus também foi crucificado. O sepultamento de Jesus foi cumprindo as Escrituras. E, mais uma vez, até na morte, Jesus está cumprindo a lei, a palavra, o Antigo Testamento. Isaías 53 diz, no verso 9, designar-lhe a sepultura com os perversos, porque ele foi crucificado, portanto a sepultura de Jesus tinha que ser a vala comum. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, com os outros crucificados. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Pastor, eu não percebi este verso. João 19:41 nos explica este verso. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. E neste jardim, um sepulcro novo, no qual ainda ninguém tinha sido posto. Foi aí que José de Arimateia, pegando, verso 46, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que compraram e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Jesus teve uma sepultura de rico. Jesus cumpriu a Escritura, no verso de Isaías 53:9. Mas no verso 47, agora para terminar já, ela nos traz também algo que a morte de Jesus nos veio trazer e nos veio ensinar. Aí no verso 47 diz assim: ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Meu querido e minha querida, para que não haja dúvidas, Mateus, Lucas, João e Marcos, eles falam que as mulheres viram o lugar onde Jesus foi posto. Qual é a dúvida, pastor? Eles viram, pois é. Mas você tem que perceber o contexto judaico. É que eles viviam numa cultura greco-romana, e mesmo antes da cultura greco-romana, Grécia e Roma, a ênfase do conhecimento, a ênfase do poder, antes mesmo disso, as mulheres judaicas não riscavam para nada. Os homens viviam uma cultura machista. A mulher não tinha palavra, a mulher não se sentava à mesa com os amigos do marido, a mulher só servia para cuidar do marido, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para transportar água, para cultivar. Elas não serviam para mais nada, muito menos a sua palavra valia alguma coisa. Quando a Bíblia diz, ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto, os homens daquela época escolheram as mulheres para testemunhar. Repare uma coisa, meu querido e minha querida, que eu vou lhe dizer hoje. Eu também não sou de muito acordo em que as senhoras, as mulheres sejam pastoras, porque a Bíblia não nos ensina isso. Agora, uma coisa, eu também não posso estar de acordo, é que as mulheres não tenham direito à palavra. Porque, repare, as primeiras
pessoas que evangelizaram os próprios discípulos, ou seja, para as primeiras pessoas que levaram a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição aos discípulos, foram estas mulheres. Porquê? Porque elas sabiam onde é que estava Jesus. Elas tinham conhecimento onde é que estava Jesus. Elas aprenderam o lugar onde estava Jesus. Até porque a grande pergunta é: o que é que aconteceu aos discípulos? O que é que estas mulheres foram fazer? As mulheres iam perfumar o corpo de Jesus, arranjar o corpo de Jesus, porque na hora que tiraram Jesus da cruz não dava, porque não, estava a chegar o sábado, estava a chegar às 6 da tarde, a entrada do sábado, então não se podia fazer. Estas mulheres foram ao túmulo na madrugada do domingo, nas primeiras horas de domingo, e passado o sábado. O que é que elas foram fazer? Elas foram preparar o corpo de Jesus. Onde é que estavam os discípulos? Onde é que estavam os homens que seguiram Jesus 3 anos? Onde é que estavam os homens que aprenderam com Jesus? Onde é que estavam os teólogos do Evangelho? Fugiram. Fugiram. Olha aí no verso 50 de Marcos 14. Verso 50 de Marcos 14 diz assim: fácil isto de leitura. Então, deixando-o, todos fugiram. Os discípulos fugiram quando Jesus foi preso no jardim de Getsemane. Desapareceram todos. Só ficou João, só ficou Pedro, que negou a ele, João, que recebeu a mãe de Jesus como sua própria mãe, mas depois foi embora para casa, e Pedro, que negou a Jesus e depois se arrependeu, chorou desalmadamente e desapareceu. E depois Lucas vai nos informar que Jesus, quando ressurgiu, ele teve que ir à procura dos seus discípulos todos, porque eles fugiam todos. Quem é que ficou? O centurião, o comandante dos carrascos, a pessoa menos pensada que ficava ali com Jesus, José de Arimateia, membro do Sinédrio, discípulo de Jesus. Aliás, Mateus 27 diz que ainda tarde veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Portanto, as pessoas ficaram com Jesus, as pessoas que trataram do corpo de Jesus. Foi o centurião que reconheceu e disse ao Pilatos: podes liberar o corpo, que ele já morreu mesmo. E depois acabou por converter. Foi José de Arimateia que foi reclamar o corpo de Jesus e lhe facultou o túmulo da família, devia ser o túmulo da família, e foram as mulheres que não largaram Jesus. Por isso é que os evangelistas dizem que elas sabiam onde é que ele estava. Aí, Maria Madalena, no capítulo 16, verso 1, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ir embalsamá-lo, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Elas foram ao túmulo ainda de noite. Se elas não estivessem lá, quando Jesus foi sepultado, elas não sabiam onde é que ele estava. Deixe-me terminar com 2 aplicações acerca da morte de Jesus. E deixe-me terminar da mesma forma como eu comecei. A morte de Jesus é o ponto central, é o eixo da engrenagem da nossa salvação. Se você não acredita na morte de Jesus, se você não dá ênfase à morte de Jesus, se você não se importa com a morte de Jesus, se você não se preocupa com a morte de Jesus, se você descura a morte de Jesus, você perdeu a engrenagem, você perdeu a caixa de velocidades. Porque é a morte de Jesus que nos proporciona uma série de coisas para que nós hoje possamos dizer que somos salvos, somos libertos. Foi a morte de Jesus que nos inundou de graça e de misericórdia. Foi a morte de Jesus que nos inundou de perdão. Foi a morte de Jesus que pagou a culpa do nosso pecado. Foi a morte de Jesus que nos abriu a autoestrada para chegarmos ao Pai. Que nos proporcionou entrarmos no trono da graça, à presença do Rei. Foi a morte de Jesus. Portanto, 2 aplicações simples e rápidas. Primeiro, temos que lembrar como é terrível o pecado no ser humano.
E isto, meus queridos, deixem-me dizer, ainda há poucos dias eu falei com alguém e disse: o que é que eu vou falar? Que evangelho é que eu vou falar? Porque existe muita gente que me envia mensagens, envia-me e-mails, mensagens do Messenger, mensagens do Facebook, que dizem: pastor, você só fala em morte, inferno e pecado. Meu querido, eu estou a falar da morte e da ressurreição de Cristo. E para eu falar da morte e da ressurreição de Cristo, eu tenho que falar de morte, inferno e pecado. Porque se não fosse o meu pecado, se não fosse a minha natureza desgraçada, se não fosse a minha queda, Jesus não necessitava de morrer. Então eu tenho que falar de pecado. E tenho que entender como é terrível o pecado do ser humano. Leia os 4 evangelhos. Procure um pouco na história, porque a morte de Jesus está na história. E veja que tipo de morte Jesus teve que enfrentar por causa do meu e do seu pecado. Veja que ele não morreu de igual forma como morreram os outros salteadores. Foi na cruz, foi, mas não morreu da mesma forma. Porque a morte de Jesus começou antes. A morte de Jesus começou desde a eternidade. Desde a eternidade. Ainda não existia mundo, ainda não existia terra, ainda não existia você e eu. Já Jesus tinha morrido, porque ele já tinha arquitetado, ele já tinha projetado esse plano. Veja qual foi o preço que ele pagou. E em segundo lugar, primeiro é que nós analisemos quão terrível é o pecado no ser humano, mas em segundo lugar, veja como foi grande o amor de Cristo. Deixa-me fazer uma pergunta. Você ama o seu amigo? Você é amigo do seu amigo? Claro, pastor. Então agora vou fazer outra pergunta. Você é amigo do seu inimigo? Ah, pastor, não. Pois é. Mas é que Cristo na cruz ele amou inimigos. Porque todos nós, até ao dia em que ele entregou o seu Espírito nas mãos de Deus, até ao dia em que o véu se rasgou de alto a baixo, todos nós éramos inimigos dele. Ele amou inimigos. Ele amou inimigos. Veja quão grande amor. Veja que tipo de qualidade de amor não fingido ele dispensou por uma raça completamente abominável, que é o ser humano. Completamente depravada. E isto me leva, para terminar, meu querido e minha querida, a uma nova pergunta. Como posso eu não amar este Cristo? Como posso eu não amar a Jesus? Que Deus abençoe.